No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Coin11 ETF que promete pagar dividendos mensais aí e também capturar uma parte da rentabilidade do Bitcoin. Eu já falei sobre o Coin11, então é um vídeo de atualização aqui, falar um pouco sobre rendimento, sobre dividendos, sobre rentabilidade, comparar com o Bitcoin, comparar riscos, benefícios, vantagens e desvantagens aí do Coin11. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa, onde você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange bem fácil de utilizar, aí, cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network, então várias soluções bitcoinheiras. Se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Bom, então voltando aqui para o tema do vídeo de hoje, Coin11 então. É um ETF da Buena Vista e ele promete aí, então o objetivo do ETF é capturar o máximo possível do potencial de valorização do desempenho do Bitcoin e pode ser negociado como uma ação na bolsa, oferecendo pagamentos de dividendos diretamente na conta do investidor. Bom, então a primeira diferença que eu quero trazer aqui, já que a gente falou da Bipa, que é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, é da diferença aí de ter o Bitcoin em autocustódia e de comprar aí um ETF, de delegar a custódia. Bom, uma das principais vantagens do Bitcoin é a possibilidade de fazer a própria custódia, de não depender aí de terceiros, de não depender aí de ninguém para custodiar os seus ativos. É o que você pode fazer quando você compra em qualquer exchange, compra P2P e faz a própria custódia. Tem uma frase aí no Bitcoin que é muito famosa, que é Not Your Keys, Not Your Coins, ou seja, se você não tem as chaves dos seus bitcoins, não são exatamente seus. É claro, você pode confiar muito na instituição aí que está fazendo a custódia, mas existe essa distinção fundamental que é necessária mencionar. Então, dito isso, bom, eu gosto muito da ideia do Hayek, quando ele escreve o livro A Desestatização do Dinheiro, ele fala sobre um livre comércio de moedas. Então, a ideia dele é que, assim como em qualquer serviço, em qualquer produto, a competição traz melhores serviços e produtos para os consumidores, a mesma coisa acontece com moedas. Então, eu não quero aí decidir qual vai ser a moeda que você deve utilizar e a forma que você deve utilizar essa moeda. Claro, o Coin11 não é uma outra moeda, mas uma ferramenta aí utilizando Bitcoin. Mas se você acredita que faz sentido para você, ótimo. Se você acredita que não faz sentido para você, também ótimo. Eu não tenho nenhum comprometimento em querer que você escolha uma coisa ou outra. A minha ideia aqui é trazer vantagens e desvantagens aqui, minha opinião pessoal, lembrando sempre que isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz. Bom, e o que é interessante aqui desse ETF, que, diga-se de passagem, é um elogio aí para o Buena Vista, que está criando ETFs muito interessantes, tem um também de ouro, então eu posso falar sobre esse ETF de ouro, o Auro 11, que é ouro com dividendos, em outro vídeo, se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários, mas então, o interessante aqui desse fundo é que a rentabilidade do Bitcoin é muito legal, só que não tem dividendos mensais. E aqui eles prometem pagar aí ótimos proventos, né? Então, é claro que existe aí uma variabilidade, né? Não tem uma promessa de um valor específico, mas em geral, pelo menos nos últimos meses aqui, o Coin11 foi lançado em dezembro de 2024, ele tem pagado um pouco mais de 2% de dividendos. Isso é possível porque o Bitcoin é um ativo muito volátil, e a gente vai entender que, na verdade, esses 2%, eles não saem do nada. Na verdade, a gente está abrindo mão de ganhar com uma valorização muito expressiva do Bitcoin. Então, já resumindo aí, o que me parece em termos de vantagens e desvantagens do ponto de vista de rentabilidade, aqui excluindo a questão da custódia, é o seguinte: se o Bitcoin se valorizar muito, é melhor ter Bitcoin puro. Se o Bitcoin ficar lateralizado, parece que o ETF aí do Coin11 está desempenhando melhor pelo fato de ter os dividendos aí. E bom, agora eu vou explicar um pouco de onde é que vem esses proventos aí que eles estão pagando mensalmente. Basicamente, eles estão fazendo uma opção, uma venda coberta de call, né? Que é uma opção aí que é possível fazer, né? É um instrumento financeiro que utiliza opções. Então, basicamente, o que eles fazem é o seguinte: vamos supor um cenário aqui que fica mais fácil de explicar. Vamos dizer que o preço do ativo está em 100. Eles colocam uma opção de venda a 140. Então, se no determinado prazo o preço do ativo não chegar em 140, eles ganham aí uma taxa que é a taxa de, digamos assim, prover essa possibilidade
de venda por este preço, certo? Então, se o preço do Bitcoin não passar de 140, né, se o preço do ativo não passar de 140, ótimo, teve uma rentabilidade ali por prover essa possibilidade de venda. Agora, se o preço do ativo passou de 140, aí que é o cenário ruim para o Coin 11, por exemplo, porque nesse caso eles teriam que vender por 140 e daí eles abrem mão de toda a rentabilidade a partir dos 140. Então, eu estou entendendo aí que o Coin 11 ele não vai desempenhar também quando o Bitcoin se valorizar muito, certo? E vamos ver aqui o histórico. Então, rentabilidade aqui, vamos dar uma olhada primeiro nos dividendos. Então, o ETF começou em dezembro de 2024 e em dezembro de 2024 pagou 2,42% de dividendos mensais, depois 2,33%, depois 2,55%, enfim, todos os meses pagou mais de 2%, o que é um bom valor aí de dividendos mensais. E aqui, né, porque não adianta pagar bons dividendos e não ter uma boa rentabilidade. Então aqui, neste gráfico, a gente pode ver a rentabilidade histórica da cota Coin 11 e da cota Coin 11 mais proventos, que é o que realmente interessa, certo? A gente quer saber, beleza, mas adicionando a valorização das cotas e os proventos, será que a gente está ganhando ou perdendo dinheiro? Será que vale mais a pena ter Bitcoin de fato ou o ativo em termos da rentabilidade pura, certo? E é sobre isso que vamos falar então. E para isso eu vou utilizar aqui um outro site, que é o site aqui do Mais Retorno, onde é possível fazer uma comparação de ativos, de rentabilidade de ativos. Então aqui a gente tem o BIT11, que é um ETF puro de Bitcoin, que não tem dividendos, não tem venda coberta de call, e o Coin 11, então, que seriam duas opções de dois ETFs, né? Um que paga dividendos mensais e outro que não paga. E quando a gente vê aqui de dezembro de 2024 até agora, a gente vê que o Coin 11 teve uma rentabilidade melhor do que o BIT11. Muito provavelmente porque, na verdade, o preço do Bitcoin ficou mais ou menos lateralizado aí durante esse tempo. Então, o preço do Bitcoin não saiu muito lugar, mas o ETF Coin 11 estava ganhando aí uma certa rentabilidade pelo fato de possibilitar essa venda coberta de call, aí num valor que aparentemente não foi atingido com tanta frequência, para fazer com que a valorização do Bitcoin fosse maior do que o Coin 11, certo? Então este é o cenário específico aqui que a gente está vendo. Mas recentemente eu vi também a comparação aí do índice NEOS BTCI, que pelo que eu entendi é esse índice que é um índice americano que já faz essa estratégia há mais tempo, certo? E considerando esse índice que já faz essa estratégia há mais tempo, a valorização do índice, contando os dividendos, foi menor do que a do Bitcoin. Talvez porque o Bitcoin se valorizou muito aí nos últimos tempos, né? Então, por exemplo, pegando aqui o preço do Bitcoin nos últimos 12 meses, mais de 100% de valorização em dólar. E daí, quando a gente pega o NEOS BTCI, ele se valorizou menos. Vou até tentar procurar o gráfico aqui do NEOS BTCI. Pesquisando melhor aqui, eu descobri que, na verdade, o ETF aqui americano, que já existe há mais tempo, é o YBTCI, aparentemente, né? O YBTC, aliás, né, que teve aí uma rentabilidade aqui, segundo o ChatGPT, então eu pedi para ele fazer essa comparação. Novamente, Bitcoin em torno de 100% nos últimos 12 meses, o YBTC, então, em torno de 65% a 75%, conforme diferentes fontes, então incluindo dividendos, né. Isso mostra que o Bitcoin aí teve uma rentabilidade superior, considerando esse período de alta do Bitcoin aqui. Então, quando a gente olha para os últimos 12 meses, 100% de valorização em dólar, então é uma alta bastante expressiva. Então, qual que é a conclusão que me parece ser o caso aqui? Quando a gente analisa a comparação aí do preço de um Coin 11 com Bitcoin em um cenário onde o preço do Bitcoin não sai muito do lugar, a rentabilidade do Coin 11, considerando os dividendos, parece ser até um pouco melhor do que a do Bitcoin. Mas considerando então uma valorização mais expressiva do Bitcoin, como aconteceu aqui nos últimos 12 meses, então o preço do Bitcoin puro acaba desempenhando melhor do que o BIT11. Bom, o que mais a gente pode falar aqui em relação às taxas? Então tem uma taxa aí de 1% ao ano, que é uma taxa global aí do ETF, que é relativamente alta para um ETF, mas considerando que é um ETF diferente aí, com uma gestão um pouco mais ativa, enfim, parece ter uma explicação, né, que faz sentido. E
eu acho que essas são as principais informações aqui, né? E agora falando um pouco mais do caráter psicológico da coisa, certo? Algumas pessoas entendem aí, ou têm uma certa aversão a vender aí os seus satoshis. Então, a questão de receber um dividendo aí mensal todos os meses pode ter esse fator psicológico aí, se você já está numa fase de renda passiva, né? Então, acho que, digamos assim, claro, né, o Bitcoin você poderia vender mensalmente, com valor baixo, e ter uma renda passiva, abre aspas, né, muito parecida com o que você teria com o Coin 11, e você só teria o trabalho de vender mensalmente, né, e teria a diferença aí da rentabilidade em um momento de estabilidade no preço do Bitcoin versus em um momento de alta valorização do preço do Bitcoin. Inclusive, esse é o motivo pelo qual os dividendos aqui são tão altos, certo? Porque o Bitcoin é um ativo muito volátil, e no caso de uma alta valorização, você estaria abrindo mão aí desta alta valorização. Então, se existe aí uma opção de venda, existe também, né, alguém disposto a comprar essa opção de venda, né? Então, esse é o trade-off aí que você está, na verdade, abrindo mão de uma alta rentabilidade em caso de uma valorização muito expressiva, mas você está ganhando aí esses dividendos mensais, digamos assim. Então, é um trade-off, né? Esse valor não saiu do nada, né? Não é uma promessa milagrosa, certo? Então, beleza. Bom, então temos esse caráter aí também mais emocional da coisa, e de uma maneira geral temos então principalmente a questão do Not Your Keys, Not Your Coins. Você não está fazendo a própria custódia aí dos seus bitcoins, o que é um ponto muito importante, mas enfim, para quem acompanha o canal aqui já sabe desse ponto aí que é muito relevante para o Bitcoin clássico, né? Para fazer a própria custódia do Bitcoin no caso, mas talvez em um cenário onde você já está buscando uma renda passiva, né? Você não está mais na fase de acumulação de capital, então você já tem um patrimônio aí bem elevado. Talvez seja uma alternativa, não sei. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários sobre o Coin 11, mas de qualquer forma, parabéns aí para Buena Vista, uma iniciativa interessante aí. Eu particularmente acho legal, gosto do mercado financeiro e eu gosto aí dessas possibilidades. Então aqui a gente tem vários ETFs, tem também um ETF que mistura Bitcoin e ouro aqui, né? E ouro também é um tema muito recorrente para os entusiastas da Escola Austríaca de Economia. Eles têm também esse fundo que é ouro com dividendos. A gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. Ah, perdão, não é esse aqui. É esse aqui, né? Ouro com dividendos. A gente pode falar sobre isso em um próximo vídeo aqui do canal. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais vídeos nesse estilo, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.